Vamos entrar numa série de vídeos falando sobre aprendendo com os casamentos bíblicos. Então eu fico muito feliz de você estar conosco neste vídeo. É o primeiro vídeo de uma série falando sobre casamento, relacionamentos bíblicos. Então, nesse primeiro vídeo eu quero falar sobre o relacionamento, o casamento de Adão e Eva. Então, por que eu estou falando sobre relacionamento, casamentos bíblicos? Nós sabemos que a Bíblia ele é um livro milenar, né? Na verdade, a Bíblia é um livro que ele é best-seller sempre, mais lido, mais vendido. E as histórias, os fatos narrados ali devem ser levados em conta, porque não é uma história de ontem nem de hoje, mas como eu disse, ela é milenar. E as verdades explícitas e implícitas ali traz ensinamento e lições para todos nós. E não é à toa que foi escrito num período de 1.600 anos por cerca de 40 autores e para a maioria dos cristãos ele é considerado um livro inspirado por Deus. Isto é, foi escrito por homens, mas a inspiração veio de Deus. Então, como eu sou um estudioso da Bíblia, eu gosto de ler a Bíblia, como também outros livros, mas para mim é o meu livro de regra de fé e prática. Eu achei interessante trazer uma série falando sobre os personagens, os casamentos à luz da Bíblia. Que lições nós podemos extrair dali? E o primeiro que eu quero falar é sobre Adão e Eva. Então, primeiro aí eu te peço, tá? Deixa o teu like, tá certo? Deixa o seu comentário embaixo. Se não é inscrito no canal, se inscreve também. Eu vou ficar muito grato para que esse vídeo possa atingir mais pessoas. Então, vamos lá. Adão e Eva. Essa história desse casamento é narrada no livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, para quem não sabe. Então a palavra Gênesis quer dizer começo, origem, começo, início de todas as coisas. E Deus ele faz os céus e a terra em 7 dias, né? Aí eu não vou entrar no mérito, teologicamente falando, se são dias, se são eras, enfim. E ele faz Adão, ele cria Adão a partir do pó da terra. E ele coloca Adão num jardim belíssimo e Adão está lá e diz, olha, a sua função é cuidar, lavrar a terra, esse jardim belíssimo, e Deus deu uma ordem a Adão. Você pode comer de todos os frutos que está aqui, todas as árvores, mas da árvore que está no meio do jardim, da ciência do bem e do mal, dela você não pode comer. E a partir dali, Adão começa a cuidar, lavrar a terra, e ele percebe que não tem companheira para ele. E aí Deus dá um sono profundo a Adão. E a partir dali, da costela de Adão, Deus traz Eva para ele. E é aqui, pessoal, que eu quero trazer algumas verdades para nós. Deus vai dizer lá no texto, em Gênesis 1 e 2, que não é bom que o homem esteja só. A primeira verdade que eu posso extrair daí é que a ideia de casamento, a ideia de família, de relacionamento, partiu do próprio Deus. Quando ele diz, não é bom que o homem esteja só, Deus percebe a necessidade de que haja um relacionamento, de que haja uma vida mútua. Então, Deus, a partir dali, ele cria, ele institui o relacionamento, o casamento. Mas também tem uma outra verdade que eu quero trazer. O casamento, ele passa a ser monogâmico. O homem se relaciona com uma mulher. Não é bom que o homem esteja só. Então, Deus faz uma mulher para Adão. E lá embaixo ele diz, deixará o homem, seu pai, sua mãe, e apegar-se à sua mulher. Então, o casamento, uma outra verdade que eu posso tirar daí, ele é monogâmico, é com uma só pessoa, com uma só mulher, com um só homem.
Outra verdade que a gente descobre nesse texto é que é um relacionamento heterossexual. Isto é, a partir de um homem com uma mulher. Essa é outra verdade que a gente descobre nesse texto. E, complementando isso aí, lá no livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, vai estar lá no capítulo 19, Deus vai trazer uma outra verdade por intermédio de Cristo. O casamento, ele é indissolúvel. O que Deus uniu, não separe o homem. Então, é outra verdade que a gente extrai daí. Então, o que mais eu posso entender desse texto? Deus criou Adão, criou Eva. Deus mostrou claramente que o relacionamento ele é monogâmico, ele é heterossexual, ele é indissolúvel. Mas qual o propósito do relacionamento? Qual o propósito do casamento? O primeiro propósito que eu vejo é que Deus, ele percebeu que não haveria procriação se não houvesse a união sexual do homem com a mulher. Então, um dos propósitos que o casamento traz é a questão da procriação. A partir da união do homem com uma mulher, haveria procriação. Isso é, viriam geneticamente outros filhos que iriam se unir, enfim, daria continuidade à raça humana. Esse é um dos propósitos que o casamento traz. Mas claro que o propósito não é somente o sexo pelo sexo para que possa gerar filhos. Aí é uma outra questão. O sexo, ele traz prazer, traz a alegria, satisfação. O sexo, ele é prazeroso em muitos aspectos. O sexo não é só para procriar, mas também para trazer alegria, felicidade e satisfação mútua para os dois. Outro propósito que o casamento traz, ele resolve a questão da solidão. Não é bom que o homem esteja só. Falei, uma auxiliadora que esteja ao lado dele. Então, segunda verdade, segundo propósito que eu vejo aí, resolve a questão da solidão. Mas também eu vejo um terceiro propósito, quando eu entendo que o casamento, a união do homem com a mulher, ele gera essa complementariedade. A palavra complementar é adicionar, não é por si só completar o homem, porque na verdade o homem ele é completo em si. Mas a ideia de trazer essa complementação, de adicionar à vida do homem, é de trazer prazer, alegria, satisfação mútua. Essa ideia dessa codependência emocional, espiritual, da alegria de ter alguém ao meu lado em que vai me trazer satisfação e prazer mútuo, a quem eu vou amar e dedicar atenção, cuidado. Então, isso é maravilhoso no propósito do casamento. E por último, nós vamos realmente para os fins. Adão e Eva. Deus uniu aquelas duas pessoas. Tornaram-se uma só carne. Mas existe uma outra verdade que eu também posso tirar desse texto. E essa verdade é que muitos casais estão sofrendo aí. É aqui que eu quero entrar num mérito muito importante. Quando Deus diz lá no capítulo 2 que ele deixará o homem, pai e mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne, esse deixar traz pelo menos 3 implicações. 3. Poderia trazer 4, 5, 6. Mas eu quero trazer 3 verdades que podem mudar drasticamente para melhor o seu casamento. O que eu aprendo nisso aí é que quando Deus diz lá que o homem deixará seu pai e sua mãe e apegar-se à sua mulher, esse verbo deixar, ele traz uma verdade muito importante. É o deixar emocional. Esse deixar emocional dos pais é muito importante. O casal entender que quando eles passam a morar juntos,
Eles agora vão depender um do outro e não mais depender de soluções, de orientações dos pais. Aqui eu me incluo e eu vou contar rapidamente o que eu já sofri no meu relacionamento por isso. Eu, particularmente, estou casado há 24 anos com Calmiane, muito feliz, mas nos primeiros 8 anos do meu casamento, eu tinha uma relação tão íntima, principalmente com minha mãe, uma dependência emocional tão forte, que eu compartilhava com ela o que acontecia na minha casa, no meu trabalho, com os meus amigos. Quando eu saía do meu trabalho, a primeira casa que eu ia era a casa de minha mãe. Eu tinha uma relação tão boa, tão legal, tão bacana, que passou a causar ciúmes e a causar uma preocupação com a minha esposa. Porque eu não havia cortado o cordão umbilical. Tudo que eu fazia, tudo que eu precisava, qualquer decisão que eu ia tomar, eu sempre buscava primeiro orientação na casa de meus pais com a minha mãe. E você pode dizer, Jean, isso está errado? Sim, porque você saiu da sua cultura, você saiu da sua casa e foi agora para a sua casa e você agora tem que construir a sua relação agora com a sua esposa. Vocês serão uma só carne em todos os aspectos. Muito cuidado com isso. Uma outra lição desse deixar geograficamente. Eu vejo muitos casais, muitos relacionamentos que estão fracassados, estão sofrendo porque eles não deixaram geograficamente a casa dos pais. Eles continuam morando na casa dos pais. Por ocasião desse vídeo, minha filha se casou há mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. E eu vejo a construção desse novo relacionamento a partir de 2 culturas. Eles estão formando a cultura dele. A maneira como eles dormem, como eles vivem, que decisões eles tomam, o que eles vão comer, o que eles vestem, se arrumam a casa hoje, amanhã. Eles estão agora construindo a nova vida a 2. E não na minha casa ou na casa dos pais dele. Não, eles foram para a sua casa. Construir agora a sua vida, o seu relacionamento. É diferente se eles estivessem na minha casa. Com certeza eu não permitiria, eu seria o primeiro a não permitir que minha filha se acordasse de 7, de 8 ou de 9, mas ela teria que se acordar no horário da minha esposa, da mãe dela, para que ela cuidasse da casa. Eu não gostaria, eu não me sentiria bem de o meu genro estar na minha casa sem camisa. Isso é uma questão minha, tá, pessoal? Pessoal, tá? Não me sentiria bem dele estar com o pé no sofá, sem camisa, de cueca para lá e para cá. Eu não me sentiria bem. Eu tenho um horário para eu dormir, no máximo de 11 horas. Eu não me sentiria bem de ele estar na sala até meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, vendo um filme. Um exemplo, né? Estou dando aqui um exemplo. Eu não me sentiria bem de eles saírem, chegar de 1 hora da manhã, 2 horas. Eu ficaria preocupado. Não seria bacana. Mas quando eles têm a casa deles, é outra história, é outro nível. Então, deixar emocional, deixar geográfico, ir para a sua própria casa. Eu não estou falando aqui de abandonar os seus pais. É diferente. Eu estou falando de você agora construir um relacionamento sólido nos padrões, no exemplo, na orientação que a Bíblia está trazendo para nós. Mas um terceiro ainda deixar, financeiro. Vocês precisam agora, o casal ele precisa aprender a viver dentro dos seus padrões. Imagina aí, eu dou um rack, um sofá, uma TV, um eletrodoméstico para minha filha lá, para o meu genro, e quando é com 1 mês eu dou um computador a eles e eles quebram. Eu chego lá e vejo a mesa que eu dei, tudo que eu dei, quer dizer,
É como que eu fosse o dono. Eles são dependentes financeiros de mim. E aí eu fico reclamando, cobrando, porque eu dei. Então, o casal, a primeira semana depois que ele recebe dinheiro, já não tem mais dinheiro, vem buscar dinheiro na casa dos pais. Isso não é bom. Isso é uma outra verdade que você precisa se antenar, deixar geográfico, deixar emocional, deixar financeiro. Mas, para encerrarmos, quem é o culpado, afinal de contas, com relação a Adão e Eva, a Eva ter comido aquele fruto? Quem é o culpado, afinal de contas? A culpa cai sobre Eva. Eva é a culpada de ela ter cedido à persuasão daquela serpente, do diabo que estava ali. Eu acredito que a culpa recai sobre os dois. Há quem diga que para Adão tem um peso maior, porque antes de a Eva existir, Deus havia dito para Adão, ó, você pode comer de tudo, tá? Mas olha, eu te dou a responsabilidade, você tem um livre arbítrio, mas lembre-se, daqui você não deve comer, tudo que está fora você come. Então Adão, ele tinha consciência dessa orientação e ele orientou Eva sobre isto. Mas aí sabe o que é que acontece? A serpente persuade Eva e Eva vem e oferece padrão para Adão e ele livremente come sem questionar. Ele sabia qual era o fruto, ele conhecia a árvore, ele cuidava, ele lavrava a terra. Então, conscientemente, ele nem ao menos questionou, nem indagou, mas ele cedeu a Eva. Tanto é que quando Deus chama Adão, e Adão se esconde, e ele diz assim, olha, eu estava nu, e Deus disse, você comeu do fruto? Quer dizer, Deus questiona primeiro Adão. Deus sabia que foi Eva quem comeu primeiro e depois deu para Adão. Mas Deus questiona ele. Mas eu vejo que a culpa recai sobre os dois, tanto é que a punição vai para os dois. E uma outra lição que eu quero que você guarde aqui, talvez uma das mais importantes, é com relação ao vitimismo. Quando Deus questiona Adão, dizendo assim, tu comeste da árvore que eu disse para você não comer, sabe o que é que ele diz? A mulher que me deste. Quando Deus questiona Eva, Eva diz, a serpente me enganou. E eu quero fechar esse nosso vídeo, nesses últimos minutos que eu tenho aqui. As vítimas sempre, elas nunca assumem a culpa. Os vitimistas sempre eles vão delegar a culpa para outro. Eles sempre vão levar a culpa para outro. E tem uma frase que diz que as vítimas elas não vencem. Que sempre o culpado é o outro. O culpado foi ele. O culpado foi ela. O meu casamento está se acabando, ou o meu casamento não deu certo porque ela não era uma boa dona de casa. O meu casamento não deu certo porque ele traía. O meu casamento não deu certo porque ela era muito mandona. O meu casamento não deu certo porque ele não tinha disciplina, ele não tinha regra com os filhos. O meu casamento não deu certo porque ele bebia demais. O meu casamento não deu certo porque ela era uma péssima mãe. O meu casamento não deu certo porque ele era péssimo na cama. O meu casamento não deu certo porque ela... Reflita sobre isso. Sempre nós vamos delegar a culpa para outro, nos fazendo de vítimas, nos esquecendo que o relacionamento, a responsabilidade pertence aos dois. Essa é a maior lição que eu quero que você guarde neste vídeo. Entenda e aprenda que a responsabilidade por seu casamento dar certo não depende primeiro dele, mas de você. A responsabilidade começa com você. Você precisa entender que o seu casamento ele vai dar certo primeiro se você assumir a responsabilidade de amar, de cuidar, zelar. Então, ó, guarda isso, tá? Se você gostou desse vídeo, eu reforço, tá bom? Se inscreve no nosso canal se você não for inscrito. Segunda coisa que eu te peço,
Compartilha com aquele casal que você acha que está precisando ouvir isto, tá certo? Outra coisa, deixa lá o teu like, tá bom? Isso é muito importante pra gente e faz o teu comentário aqui embaixo. Isso vai ser bacana demais para nós, tá bom? E segue a gente lá nas redes sociais, tá bom? Eu vou deixar aqui os nossos links lá do nosso canal no Instagram, faço postagem diária também, tá certo? Lá no Facebook também. E se você deseja se aprofundar mais um pouquinho sobre casamento, sobre relacionamento, eu te convido. Aqui embaixo vai estar o link do nosso curso Método Comunicare, tá certo? Tem um método que eu desenvolvi por mais de 10 anos, eu trabalhando com casamentos, famílias, aonde eu ensino aos casais a eles construírem um relacionamento mais feliz, uma comunicação mais duradoura, mesmo que seu casamento esteja ruim ou passando por uma crise. Método Comunicare. Construa de fato um relacionamento feliz, uma comunicação saudável. Eu vou trabalhar comunicação, sexualidade, finanças, tá certo? Educação de filhos. Você entender de fato qual é a linguagem de comunicação que você deve adotar com o seu cônjuge. Então, clica lá, conheça o nosso curso, tá bom? Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo da nossa série que nós vamos estar trazendo. Tchau, tchau.